da Convenção Batista Brasileira. Acesse agora www.rede316.com.br. 24 horas compartilhando o amor de Deus. Levando esperança para toda nação. Rede 316. Agora na Rede 316, Educação Cristã para o Alto, elevando o nível do ensino bíblico, um programa da Ordem dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil. Olá, boa tarde. Eu sou Luciene Freitas e nós estamos aqui em mais um Educação Cristã para o Alto para juntos elevarmos o nível do ensino bíblico aqui na Rede 316. Que bom ter você aqui conosco mais uma vez. E olha, você pode fazer o programa junto comigo através do nosso WhatsApp 11 930 030316. Eu vou repetir. 11 930 030316. Mande suas mensagens, suas dúvidas, comentários e a gente vai estar aqui conversando, tirando dúvidas. Isso vai ser muito bom até para o nosso crescimento e vamos juntos fazer esse programa. A sua participação é especial e essencial para que a gente possa construir um programa melhor. Gente, você também pode participar através do site, né? Do site rede316.com.br e lá você manda uma mensagem pelo WhatsApp, ou você pode aqui também pelo WhatsApp, pelo YouTube da Rede 316 TV e também participar aqui pelo chat. Queridos, hoje o tema do nosso programa, estamos há 15 dias praticamente do final do ano, não é? E nós vamos falar sobre planejamento financeiro pessoal à luz da Bíblia. Aí você fala, bem baiano, né? Oxente, Luciene, será que a Bíblia fala sobre planejamento financeiro? Pois eu vou te mostrar, mas eu não vou te mostrar isso sozinha. A minha querida amiga Adriana Dias, teóloga, administradora, escritora, foi missionária da Junta de Missões Nacionais por 13 anos, especialista em missões e CEO do Prospere Missões. Ela estará aqui conosco, nos falando a respeito desse tema. Boa tarde, minha querida Adriana. Boa tarde, Luciene, boa tarde a todos da Rede 316. Para mim é uma honra poder voltar a esse programa, né, e poder falar de um tema que se tornou, desde a pandemia, um tema extremamente importante para mim, e Deus tem me ensinado, me orientado e tem me direcionado aí dentro dessa missão, que é falar de finanças à luz da palavra dele. Então, estou muito feliz de estar de volta e de poder falar com todos vocês. Só vou fazer uma correção, eu não sou teóloga, eu sou missióloga. Vou ali puxar a bandeira de quem fez missiologia. Sou formada pelo CIEM e sou muito grata pelo tempo que eu passei lá no CIEM. Eu estudei no IBER, que é o mesmo, né? E também fiz missões, então somos colegas, né? E que maravilha por isso. Gente, eu não sei se vocês lembram, mas no dia 26 de dezembro de 2024, a Adriana veio aqui falar sobre finanças. E eu fiz um compromisso com ela e com você, com a gente, para que ela voltasse um ano depois e então a gente visse como é que estavam as nossas finanças, se houve mudança na nossa vida e tudo mais. Se você não viu o programa do ano passado, eu recomendo que você veja, e depois eu vou até pedir para o Gabriel, se for possível, colocar aqui o link do programa, para que as pessoas que não viram o programa do ano passado poder ver.
E se você viu e está aí com o seu caderninho, as suas anotações, essa é a hora de você avaliar como foi o seu desenvolvimento financeiro em um ano. E se vocês acharem importante, a gente pode, daqui a um ano, fazer uma nova avaliação, não é? Mas eu quero também dar boa tarde e as boas-vindas a Luci Carneiro, que está aqui conosco, dizendo graça e paz, meus irmãos em Cristo Jesus, o pessoal da Igreja Batista Guanandi. Boa tarde, a Emily. Boa tarde, Emily. Parabéns pela sua formatura aí em educação cristã. Não é mais uma educadora cristã formada. Que coisa boa ter você aqui conosco. A Sandra, muito boa tarde com Jesus, minha querida Luciene. Boa tarde, Sandra. Muito bom ter você conosco aqui também. E é isso, meu povo. Pega o caderninho, caneta, calculadora e a Bíblia. A Bíblia é muito importante nesse momento de finanças. É importante que a gente vai mostrar que finanças é coisa de Bíblia também, né? E aí a gente vai começar a trabalhar e pensar um pouquinho sobre isso. E eu queria, Adriana, que você falasse para mim o que a Bíblia fala sobre planejamento financeiro. Luciene, quando a gente pensa em finanças, né, vem à nossa mente uma série de livros, autores, influenciadores de finanças, mas a Bíblia é o melhor livro para nos ensinar sobre tudo, e especialmente sobre finanças. A gente às vezes separa assim, a Bíblia da nossa vida prática, né? Mas na verdade a Bíblia ela tem fundamento para tudo. Quando eu estava refletindo sobre a questão do planejamento financeiro, a gente tem vários exemplos de planejamento financeiro na Bíblia, mas eu penso que o melhor livro para nos ensinar sobre planejamento, o planejamento é só um recorte, mas sobre planejamento é o livro de Gênesis. Gente, já imaginou se fosse o homem criando, fazendo a criação, ele primeiro ia fazer o homem e a mulher, e depois ele ia pensar nas necessidades do homem e da mulher. Deus não. Deus, ele criou toda uma estrutura para o homem. Então, no primeiro dia, ele separa a luz das trevas, depois ele vem o céu, firmamento, as águas, faz essa separação, depois tem a terra seca, a vegetação, sol, lua, estrelas, peixe, aves, animais terrestres e humanos, até ele tem, no último dia, o descanso. Então, Deus, ele fez tudo planejado. A melhor aula de planejamento que a gente pode ter é dentro da própria palavra de Deus. E você pode pegar esses princípios e trazer para a sua vida financeira. Então, eu vejo que a Bíblia, ela traz orientação para a gente sobre tudo. E planejar é espiritual e também é profético. A gente separa muito, né, o que é espiritual das finanças. Mas planejar as nossas finanças é espiritual e a gente precisa sempre se dedicar a ler a Bíblia, e lendo a Bíblia, a gente vai trazer isso para o nosso dia a dia. Tem um exemplo, eu nem tinha pensado nesse exemplo anteriormente, mas quando, lá em Êxodo, Deus dá a orientação para Moisés em relação à construção, né, ali do templo, ele separa o recurso financeiro, ele planeja todas as ações que iam ter e ele faz o planejamento financeiro também. Tanto é que as pessoas passam a trazer as ofertas e chega um momento e Moisés fala, já é o suficiente. Há um plano, há um planejamento para que tudo transcorra da melhor forma possível e a gente pode trazer isso para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Eu gostei disso que você falou,
porque quando você começou a falar do planejamento de Moisés, né, em Êxodo, que Deus planejou isso, e eu voltei em outros planejamentos, como, por exemplo, a construção da arca, que Deus deu todo o material, né? A construção do templo, que também Deus também foi dando o material, dando toda a orientação, deu todas as orientações, assim, a maquete, né? Então, assim, e também Neemias, não é? Então, a Bíblia tem várias orientações sobre planejamento. Tem algumas pessoas, sabe, Adriana, que dizem assim: não, esse negócio de planejamento, isso aí não é de Deus. A gente vai deixando a vida me levar, a vida leva eu, que não é bíblico, mas ele coloca como se fosse da Bíblia. E aí a gente vai vivendo esse negócio de planejar, vamos deixar acontecer. O que você acha disso, né? Eu penso que a gente precisa trazer a estrutura que a gente já vive na igreja para a nossa vida. Na igreja, as pessoas elas não chegam e decidem no meio do ano e vai ser feito. Tem um planejamento. Mas a gente não traz isso para a vida dos membros. Então, a gente participa das reuniões de planejamento das nossas comunidades de fé, mas muitas das vezes não faz um planejamento do próximo ano dentro do nosso lar. E é interessante, é interessante a gente pensar nessa questão de planejamento. Quando a gente está fazendo planejamento de igreja, no próximo ano a gente já pensa, olha, tem o aniversário da igreja, tem o Dia das Mães, tem o trabalho com jovens, e aí você vai planejando as datas e vai planejando todas as ações voltadas para aquelas datas. Mas quantas pessoas planejam o aniversário da mãe para o dia seguinte, para o ano seguinte? Aí chega no aniversário da mãe, no aniversário da esposa, no aniversário do filho, e aí vai decidir se vai ter uma festa, se não vai ter uma festa, se tem dinheiro para festa, se não tem dinheiro para festa, e aí você se vê ali envolvido numa emergência, né, numa atividade que não estava planejada em lugar nenhum, mesmo que você saiba que todo ano a sua mãe faz aniversário na mesma data, seu filho na mesma data, sua esposa na mesma data. Por que não planejar antecipadamente? Porque você não pensa nas datas de 2026 agora nesses próximos 15 dias. Você falando aí, e as férias? Todo ano as pessoas tiram férias na mesma data e muitas vezes não se planejam. E aí, quando chega nas férias, eu tenho um amigo que ele falou assim: rapaz, saí de férias, peguei o dinheiro todo, que você recebe um bocado de dinheiro, né? Mas é para viver 2 meses. Gastou tudo nas férias e voltou passando o cartão de crédito. Aí bagunçou o negócio. Faltou planejamento, né? Na verdade, Mas aí, férias você só tem 1/3. pois é, Esse é o seu só. valor ali para você ter as férias. Por isso é importante planejar, fazer o planejamento, porque você antecipa um mês de recebimento, mas o que você tem para as férias é 1/3 do seu salário. Foi bom você ter falado isso, foi muito bom, porque eu posso dizer que a maioria das pessoas contam que tem tudo, como esse meu amigo, né? E aí, na hora da volta, é uma pindaíba. E se o cartão de crédito já estiver cheio, toda a fartura que teve nas férias, né, vira fartura mesmo de fartar tudo depois que volta. Pensando nisso, Adriana, fala para a gente qual o primeiro passo para quem quer organizar suas finanças segundo a perspectiva cristã. Bem, eu separei esse primeiro passo em 3 ações, assim, 3 olhares que a gente precisa ter. Então, para você pensar em organizar as suas finanças, quando você deseja fazer isso, tendo o Senhor no centro, primeiro é reconhecer que tudo pertence ao Senhor. Então, e eu vou falar 3 ações, mas
as três estarão juntas dentro desse primeiro passo, tá? Se você não fizer esse alinhamento, todo o demais vai se embolar. Então, primeiro, é você reconhecer que tudo pertence ao Senhor. Você precisa dar o senhorio da sua vida, das suas finanças ao Senhor, a quem é digno, né, do senhorio da nossa vida. Então, tudo pertence ao Senhor. Segundo, você precisa decidir honrar a Deus com os seus dízimos e as suas ofertas. Eu só trabalho com mulheres cristãs. Na verdade, assim, eu não só trabalho com mulheres cristãs, mas o meu trabalho é voltado para mulheres cristãs. É óbvio que tem outro público, né? Vai se interessando pelo conteúdo, mas o meu alvo são as mulheres cristãs. E eu lido com muitas mulheres, e a gente vai falar de dívidas um pouco mais à frente, mas muitas mulheres que hoje não honram ao dízimo, não devolvem o seu dízimo. E quando a gente vai falar de oferta, menos ainda, né? Então, a gente precisa honrar a Deus com seus dízimos, ofertas, reconhecendo que tudo pertence ao Senhor. E a terceira ação, e essas três compõem o primeiro passo. E a terceira ação é você reposicionar o seu coração. Você precisa tirar as suas dívidas do controle de Mamon e entregar ao Senhor dos Exércitos. E aí, um dia a gente vai voltar só para falar sobre isso, tá? Só para falar sobre esse reposicionamento. Mas muitas pessoas hoje, cristãs, não têm o coração alinhado ao Senhor. O coração dela está alinhado a Mamon. Então, dentro desse primeiro passo, você precisa ter essas três ações. Reconhecer que tudo pertence ao Senhor. Adriana, só um Oi. minutinho. O que que é, só para ninguém ficar na dúvida, o que que é esse coração não alinhado a Deus e alinhado a Mamon? Porque a pessoa está em casa e assim, nada, que besteira que ela está falando, eu estou na igreja. Então, o que é isso? Rapidinho aí, rapidinho. O único momento assim que a gente vê Jesus fazendo um alerta, né, sobre idolatria é quando ele fala sobre Mamon, né? Você não pode adorar a dois senhores. Ou você adora a Deus ou você adora a Mamon. Então, quando a gente começa a trabalhar com as mulheres, eu sempre gosto de trazer esse alinhamento, porque é fácil você identificar isso. E uma das primeiras formas de você identificar se o seu coração ele está alinhado a Deus ou a Mamon é saber se você é fiel. Esse é o primeiro sinal, se você é fiel. E é muito interessante, Luciene, quando você ganha R$ 1.000, você tem ali o seu desafio de tirar 10% para o Senhor. E você tira. Com toda a facilidade do mundo, você tira, né? Você pensa até assim, ai meu Deus, tem ali as despesas, mas você devolve. Agora, e quando a sua renda vai aumentando? Deveria ser mais fácil você ser fiel, mas vai se tornando mais difícil. Quantas pessoas você já deve ter ouvido falar assim, o meu dízimo eu decido para onde vai. Não, olha, eu não entrego tudo na minha igreja, eu faço algumas ações, a pessoa começa a administrar o que não pertence a ela. Então, a gente vai fazendo esses alinhamentos. Tem outras questões, tá? Mas a gente precisaria de mais tempo para falar só sobre esse tópico. E eu trouxe algumas considerações para deixar o pessoal assim, com água na boca e falar assim, gente, eu preciso pesquisar um pouco mais disso. Quando a gente começa a alinhar as nossas finanças à palavra de Deus, a gente vai percebendo que precisa fazer alguns ajustes na nossa vida. Pois é, exatamente isso, né? Que a gente às vezes
se perde um pouco nisso, né? Acha que o coração está nas mãos do Senhor, mas não está. Mas você falou de 3 aspectos. Você falou do primeiro, e aí eu quis saber um pouco mais sobre o coração. Aí continue falando do segundo e o terceiro. Não, eu falei, na verdade, de 3 ações que estão dentro do primeiro passo que você precisa dar. Ok. Primeiro, reconhecer que tudo pertence ao Senhor. Segunda ação, honrar a Deus com seus dízimos e as suas ofertas. E o terceiro é reposicionar o seu coração. Tem um salmo que é maravilhoso para você reposicionar o seu coração, Salmo 139. Comece a orar esse salmo e perguntar ao Senhor, Senhor, sonda o meu coração, vê se há um caminho mau e apresenta as suas finanças ali dentro desse salmo. A honra a Deus antecede o nosso planejamento. Antes da gente parar para planejar o nosso próximo ano, a gente precisa perceber se a gente está honrando a Deus ou se não estamos honrando a Deus. E aí é honrando dentro do padrão de Deus e não do nosso. Isso é interessante, porque a honra a Deus vem em primeiro lugar, como você colocou, né? E o resto, né? Aí volta aquilo, né? Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas, mas primeiro o reino de Deus. E eu fico, às vezes, com o coração meio triste quando eu vejo as pessoas, não vou na igreja porque... E aí Deus sempre está por último, não é? E depois as pessoas querem ser honradas. Complicado isso. Tem a Maria José, lá da Igreja Batista Nova Jerusalém, Maria José dos Santos Alencar, na cidade de Jaguaquara, Bahia, que ela está nos acompanhando pelo aplicativo. Boa tarde, Maria José. Que bom ter você aqui conosco. Nós temos também algumas pessoas que estão comentando que estão gostando desse tema, não é? Que é a Sandra Oliveira dizendo que o tema é excelente para esses dias. Parabéns, obrigada, Sandra. E teve também aqui cadê? Teve uma outra pessoa que falou. Teve lá no grupo dos educadores também, teve uma pessoa, né, que estava elogiando o tema. E a Lourdes Silva estava dizendo aqui, boa ideia, Lu, muito bom poder aprender sobre esse tema, irmã. Então é isso mesmo, né, Lourdes? A gente está aqui, a gente tem que aprender, eu gostei disso que você falou. Nós temos que aprender, porque na escola, assim, né, agora até que eles dizem que tem educação financeira, mas de verdade, não tem. E a gente não é educado, ensinado a usar com responsabilidade os bens que Deus nos confia e nós prestaremos conta. Então, a gente precisa aprender sobre isso, não é? Luciene, tem uma frase do pastor, eu ouvi essa frase do pastor Carlito Paz, né, lá da Igreja da Cidade. Ele disse assim, quando você quer matar algo, é só você não ensinar. Então, se você deseja matar a possibilidade de alguém se organizar financeiramente, viver adequadamente, prosperar financeiramente, é só você não ensinar. Se você não ensina, você, educadora, você sabe disso, né? Porque a gente sofre tanto ataque na área de educação. É um projeto. Complicado isso, né? Muito complicado, realmente. A área de educação é uma área que sofre porque as pessoas não têm interesse em que o outro aprenda, porque ao aprender, ao ter esse conhecimento, ele se torna livre, não é? A Edilene Oliveira está dizendo aqui, boa tarde, tema muito propício, estou ouvindo e já encaminhei para o meu esposo ouvir depois. Aí, Adriana, olha que coisa boa. Marido e esposa ouvindo juntos, aprendendo juntos sobre finanças. O que você fala sobre isso? O meu trabalho ele é muito voltado para mulheres, mas hoje eu tenho também mentorado casais. E tem sido uma benção, a gente tem visto assim, libertação, sabe? Restauração de vidas.
Então, vale muito a pena. Então, se você está aí com o seu esposo perto, ou se pode mandar o link, já manda lá para ele também acompanhar. Ô, Adriana, explica para a gente um pouquinho o seu projeto Prospere Missões, não é? E como que Deus colocou esse projeto no seu coração e o que você tem desenvolvido, porque quem não viu o programa do ano passado, está chegando agora, não te conhece muito bem, aí você apresenta isso para as pessoas entenderem um pouco mais desse projeto. Bem, o Prospere, ele nasceu na pandemia. Na verdade, nós estávamos isolados, né? Cada um estava isolado numa parte desse país e eu estava isolada no Maranhão, no interior do Maranhão, onde eu era missionária. E nós estávamos fazendo muitas ações para atender as pessoas nas suas necessidades. E eu falei para Deus assim, Senhor, eu gostaria de fazer algo assim, como Adriana, para abençoar. E eu, na época, já estava estudando finanças e eu desejei fazer 3 dias de aula de finanças. E desde então, desde 2020, o Senhor não me deixou mais parar de ensinar finanças. Então, hoje eu tenho um programa de finanças, de educação financeira, e o meu objetivo é ele se tornar o maior programa de educação financeira cristã missionária do nosso país, quem sabe do mundo, né, em língua portuguesa. E o meu objetivo é que a gente possa sair dessa ignorância, e quando eu falo ignorância no sentido de não ter o conhecimento, essa ignorância sobre finanças, e aprender dentro do melhor livro de finanças que existe, chamado Bíblia. Então, nada melhor do que a gente ter, vindo do alto, todo o conhecimento para finanças. E um dos meus objetivos, já vou adiantar, um dos meus objetivos é no próximo ano, o Prospere ir para a estrada. Então, eu quero passar por alguns estados ensinando finanças. Então, se você deseja levar o Prospere aí para sua cidade, é só depois, no final, a gente vai deixar telefone, ou pode me chamar no Instagram, e a gente vai poder fazer esse agendamento. Uau! Que maravilha! Amei isso aí. A gente vai poder fazer esse agendamento, ver todas, né, as questões necessárias, mas o meu objetivo é levar esse conhecimento para vários lugares, e eu vou dizer o motivo de botar o Prospere na estrada. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, a gente vai desenvolver ainda alguns temas, e eu vou dizer o motivo. Não dá mais para esperar. A gente precisa fazer algo, a gente precisa se mover em relação a esse tema, e esse tema vai desenrolar vários outros. Então, mais à frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns outros detalhes. Muita gente sofrendo dentro das igrejas, financeiramente, por não saber usar os recursos financeiros que Deus nos dá, não é? E até de criar outros recursos, e muitas pessoas sofrendo caladas por falta de conhecimento. Aí eu me lembro do texto bíblico que Jesus diz: o meu povo padece por falta de conhecimento, e padece mesmo. Eu posso falar só um detalhe sobre isso, Luciene? Pode, deve. Tão grave, né, quanto não ter o conhecimento e não falar, né, não pedir ajuda. Eu ouço isso diariamente, e eu ouvi isso um pouco antes da gente iniciar esse encontro. Famílias não conversam sobre finanças. Marido e mulher não falam sobre finanças. Eu estava atendendo agora uma pessoa e ela me pediu ajuda, mas não pode falar com o marido, porque o marido não é favorável, e aí ela quer tomar uma decisão sozinha. E eu falei, mas é essa a melhor opção? Você tentar fazer algo sem o seu esposo? Então, a gente precisa alinhar isso, e é por isso que Deus também tem me direcionado a atender casais, porque a gente precisa falar sobre isso. E eu tenho também me deparado com uma realidade de muitas mulheres cristãs envolvidas com agiota, e muitas das vezes isso está ali, todo mundo sofrendo, mas ninguém pede ajuda, primeiro porque não sabe onde pedir, não sabe para quem pedir, e não sabe se vai ser exposta. Então, tem muita
tantas outras situações que a gente precisa ver quando nós estamos falando de finanças. E o Senhor, ele disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós fomos chamados para a liberdade. Então, a gente precisa se mover em direção a ela. Gente, quanta verdade boa, né? E não se fala sobre finanças dentro de casa, nas escolas, nas igrejas. Ninguém fala de finanças. Como a Adriana falou, é intencional o silêncio, porque quanto menos você souber, mais vulnerável você se torna e mais fácil é de enganar. Mas quando a gente conhece a palavra e conhece as finanças também, a importância e sabe como lidar com isso, então nós damos um outro passo e chegamos à questão da prosperidade. Prosperidade, as pessoas na igreja, né, Adriana, têm uma dificuldade com o nome prosperidade por causa da teologia da prosperidade e tal. Só que a prosperidade vai muito além, sabe? Vai muito além. E aí até eu queria que você falasse bem rapidinho, fugindo mesmo, né? A gente vai dar uma viajada assim, só fugindo um pouquinho, sobre essa questão de prosperidade, porque foi colocado a cultura da pobreza, não é, para poder, quanto mais santo, mais pobre, quanto menos coisas você tiver, leituras erradas de textos bíblicos, como é mais fácil um rico, um pobre, como é? Um rico passar pelo fundo, um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. São leituras erradas, distorcidas. E aí, por causa disso, as pessoas acham, não, eu tenho que ser pobre. Tendo pão, tendo o que comer, né, esteja satisfeito. Então, as pessoas se contentam com pouco, tendo Deus muito mais para nos dar. E prosperidade não tem relação nenhuma com teologia da prosperidade. São duas coisas diferentes. A prosperidade bíblica. Eu queria que você falasse bem rapidinho para as pessoas entenderem, por causa do nome do teu projeto. Prospere Missões, senão as pessoas vão ficar, eu não vou querer me envolver com isso não, porque prosperidade não é de Deus, aí você está mostrando que você não conhece, é a Bíblia, porque se você conhecesse, você não iria falar sobre isso, não é? A gente aprendeu a separar a espiritualidade da vida prática, né? Então, quando a gente fala de prosperidade, a gente remete a dinheiro. Eu quero prosperar, então eu quero morar numa mansão, quero ter um carro, quero ter isso, quero ter aquilo. E a raiz da palavra prosperidade é tsalar, no hebraico, é dizer avançar. Quem é que não quer avançar? Nós fomos chamados para avançar. Então, o povo de Deus, ele deveria ansiar pela prosperidade. Ele deveria ansiar pelo avanço. Uma vez que ele avança, o reino de Deus também está avançando. E a gente precisa ler a palavra. Se a gente lê a palavra, a gente vai entender o propósito de Deus para a nossa vida. E o propósito não é riqueza. A bênção do Senhor é que nos enriquece, né? A palavra vai dizer. Mas o propósito de Deus, com certeza, não é a gente ver o que a gente tem visto hoje, pessoas saudáveis, e não estão avançando. E eu vou jazinho falar sobre isso. Eu trouxe algo assim que eu quero falar especificamente sobre tocar em uma ferida, e a gente precisa parar de trazer um peso onde não tem. Vamos para a palavra, vamos buscar a palavra, vamos perguntar ao Senhor, Deus, onde eu estou falhando, né? O que eu preciso fazer, o que eu preciso aprender, mas de uma forma muito simples. Tsalar quer dizer avançar, e é o mesmo termo usado para prosperidade. Então, bora avançar, gente.
Coisa boa. Agora E o vamos lá, Prospere vai pergunta de avançar, milhões. hein? O Prospere está Exatamente, avançando. exatamente. Pergunta de milhões: como é que a gente faz um planejamento financeiro, pessoal, bíblico? Ensina a gente aí a fazer esse planejamento financeiro. Bem, o planejamento, ele não é uma ferramenta para te controlar, mas é uma ferramenta espiritual, um instrumento espiritual. E o seu planejamento, ele vai sinalizar a sua missão, tá? Então, ele vai apontar se você governa ou se você é governado. Ele vai apontar qual propósito você tem nessa terra. Porque tudo seu precisa estar dentro do seu planejamento financeiro. E aí é importante a gente já falou sobre honra, né? E a gente precisa trazer essa honra para dentro do nosso planejamento financeiro. E você pode planejar separando em algumas áreas. Simples. 4 áreas que você deve aí considerar dentro do seu planejamento financeiro. Primeiro são as áreas essenciais, a sua moradia, a sua alimentação, né? Questões aí e você não pode abrir mão. Então, você vai pôr dentro do seu planejamento quanto é para moradia, quanto é para alimentação, quanto é para suas necessidades básicas, né? Energia, isso tudo, você vai pôr ali dentro do seu planejamento pessoal, seu orçamento, tudo mais. Depois você vai pôr as suas responsabilidades. Se você tem dívida, você vai pôr ali o quanto você paga ali de dívidas por mês, né? E aí você pode pôr os seus financiamentos também aqui dentro, mensalidades, e tudo mais dentro do quesito responsabilidade, que vai se desmembrar em outras áreas que não vai dar para a gente falar sobre tudo aqui no programa, tá? Depois você vai pôr uma área para missões, né? Qual é a sua missão? Então, dentro dessa sua missão vai estar a sua educação, porque a sua educação vai estar apontando para a sua missão, os investimentos que você vai fazer e vai estar apontando para a sua missão, as ofertas, as causas aí que você aponta, vai estar dentro aí dessa área de missão. E, por fim, os prazeres, né? Com limite, tá, gente? Por favor. Então, ali dentro dessa área de prazeres, aí você vai pôr o seu lazer, né? Você vai pôr seu planejamento de viagem, você vai pôr tudo e você, de uma maneira com limites, você vai vivenciar junto com a sua família. E aí, o seu planejamento, ele passa a ser uma ferramenta de liberdade, porque você sabe quanto você ganha, você sabe quais são os objetivos que você tem e você sabe para onde você está apontando. Então, você consegue vivenciar a sua vida financeira de uma maneira mais leve, sem que isso se torne um pesadelo durante o ano. E dessa forma, óbvio, eu falei de uma maneira mais sucinta, porque a gente precisaria de um programa só para falar sobre isso, mas dessa forma, você separando, categorizando e dizendo para ele quanto você pode gastar. Porque normalmente as pessoas fazem o planejamento de trás para frente, né? Eu gasto X em alimentação. Tá, mas você pode gastar X em alimentação? Então, no seu planejamento precisa estar o quanto você pode gastar em alimentação. Eu gasto tanto de moradia, mas você pode. Então, você vai dizer para o seu planejamento quanto você pode gastar em cada área dessa, tá? Então, é você quem vai governar a sua vida e vai dizer para o seu dinheiro onde ele precisa estar. Eu achei fantástico isso, não é? Porque realmente, como você colocou, a questão, né? Eu já dei umas viajadas aqui da pirâmide, né, de Maslow, que a gente estava conversando, né, outro dia, né? Então, ali, o que está na base? O aluguel da casa, a prestação da casa, é a comida, é a educação, que às vezes a gente
paga, né, algum curso, pós, faculdade, até educação dos filhos. Então, isso está na base. Isso é o mais importante. Agora, as outras coisas, né, é supérfluo. Vai cortar o lazer? Não, mas a gente pode ter lazer moderado, não é? A gente pode ter um lazer que ele. Eu lembro de uma aula que você deu, Adriana, que você falou e aquilo me mexeu comigo, né? É um casal que a pessoa chegou e disse assim: Ah, no final de semana eu não cozinho, eu tô de folga. E aí, por causa disso, porque eu tenho o direito de ficar de folga. E aí a gente gasta R$ 300 por semana, por final de semana, só com restaurantes, fora qualquer outra coisa. Aí você fez uma continha rápida, quer dizer então que vocês gastam o quê? 1.500 Era acho ou 15 1.200, mil? né? Era 1.200 Dá por mês e 1.200, 12 mais. mil por ano. Era mais ou menos isso. É porque, na Dá mais, verdade, Luciene, a gente aprendeu a fazer conta só assim. Ah, eu gasto R$ 300 por final de semana. Ponto. eu mereço. Mas a gente não olha, tá, 300 por final de semana, então são 4 semanas por mês, então eu já sei que eu estou gastando 1.200 vezes 12, a gente não faz essa conta. E se eu pegar esse valor e investir em tal, eu vou ter tantos por cento. Eu não sei se você já esteve numa aula que eu falava eu dei uma aula no Chapadão e a mulher falava do marido que comia 3 coxinhas por dia. E aí a gente fez uma conta básica e eu falei assim, bem, acho que era R$ 5 lá, as 3 coxinhas. E aí a gente fez a conta por semana, por mês, por ano, se tivesse juntando o dinheiro de 2 e ele tivesse comendo só uma coxinha por dia. Que já nem era saudável, né? E ela ficou assim, assustadésima, porque você está dentro de uma comunidade e você pensa assim, eu não tenho dinheiro para investir. Mas você já está investindo, só que você está investindo na coxinha. Então, é importante parar e pensar nisso. E você ainda foi legal com ele. Você disse assim: eu não vou te proibir de comer coxinha, mas em vez de você comer 3, come só uma, né? Então, assim, é a falta dessa noção, né? E isso é real, né? Em que a gente está investindo? Em coxinha E ou no futuro? Não, você até trouxe um detalhe, né? Você não falou para tirar. Às vezes a gente quer fazer um corte assim, abrupto, e isso traz um peso de perda. Tá, agora estou organizando as finanças e perdi o meu prazer. Então, não, a gente ajusta. E eu sou totalmente contra, assim, você tirar o seu prazer. Então, você precisa ter lazer, você precisa ter dentro do seu orçamento e você gosta. Eu amo. Se eu pudesse, todo dia eu tomava um açaí. Eu não tomo açaí todo dia, mas eu não abro mão do meu açaí. Então, dentro do seu planejamento, precisa ter o seu prazer. Senão, a vida se torna um peso. Você trabalhar, você precisar eliminar todo o prazer da sua vida e você viver em função de um planejamento. Isso não vai durar. Não dura mesmo porque perde o brilho e a graça. Aí pensando em tudo isso, as dívidas, como é que a Bíblia nos orienta sobre elas? Você já falou que não é para ser radical, não é? Mas qual é a orientação bíblica sobre dívidas? Primeiro passo, assim, eu preciso dizer, e talvez tenha alguma mulher nessa situação, ou vai ouvir esse programa, e é importante eu dizer, a dívida dói, o endividamento dói. Ele dói no bolso, ele dói na alma, ele tira o sono, ele tira a paz, ele gera ansiedade nas mulheres, gera depressão. Então, primeiro passo, assim, eu entendo você, é você saber, assim, tem alguém que te entende. A dívida, ela realmente dói, e por isso você precisa de ajuda. E normalmente, quando você está num nível de endividamento maior, você
precisa de ajuda, senão você não sai disso. O seu emocional compromete as decisões práticas que você precisa tomar. Então, eu já precisava fazer essa introdução em relação às dívidas. Existe um estigma, né? Ninguém fala na igreja assim, estou endividada, preciso de ajuda. Existe esse estigma. A dívida, ela é uma prisão legalizada. Muita gente, 80% da nossa população está endividada e se tornou meio inormal isso, e a gente não tem ali os mecanismos para ajudar as pessoas a sair disso. Eu acho que a igreja deveria ser o principal lugar de ajuda. Então, a gente precisa aprender que a libertação é isso. O Senhor, ele nos chamou para a liberdade. E a palavra de Deus, ela põe o endividado como escravo. Olha como isso é pesado. Ele diz que o pede emprestado é escravo do emprestor. Então, a gente precisa entender sobre libertação. E não é só sobre pagar as suas contas, mas é recuperar a sua liberdade. Então, quando você se livra das dívidas, você está tomando de volta a sua vida. Você está tomando a sua liberdade de volta. E tem 4 momentos, 4 fases, tá? Da escravidão das dívidas que eu vou compartilhar rapidamente. Infelizmente, o tempo voa, né, Luciene? Mas acho importante falar sobre isso. E a gente tem a primeira fase da negação. Você não olha para os boletos, você não olha para a fatura, você fala, eu prefiro nem saber, eu ouço muito isso. Quando você deve? Eu prefiro nem saber. Você está ali na fase da negação, você não confere nada, você está ali deixando a vida levar e uma hora você vai olhar para isso. A segunda é da justificação. Eu mereço. Tá, eu tô endividada sim, mas chegou o Natal, né? Eu não posso deixar de dar o presente para todo mundo porque eu mereço. É só esse mês, é só final do ano, depois a gente resolve isso. Terceiro é a aflição. Aí o negócio você já recebeu lá o aviso do Serasa, você já recebeu o aviso do SPC, aí você já entra no estágio de aflição. Né? Você já está indo ali você já pegou um empréstimo para cobrir o outro, você já está nessa fase. E por fim, e essa é a pior fase talvez, é a resignação. Você passa a aceitar a escravidão como normal. Você já não luta mais contra isso. Todo mundo deve, o Brasil deve, todo mundo deve, e aí você passa a ver isso como normal. Você não tem mais força para reagir. Então, João 8,36 vai falar, né? Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E João 10,10, a segunda parte, vai dizer, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Olha o propósito de Deus para a nossa vida. Uma vida abundante. E uma vida abundante, com certeza, não é uma vida onde você está aprisionado. Então, a gente precisa olhar para isso. E eu iria só deixar alguns passos práticos. Eu sei que tem muita gente endividada, então, para esse eu trouxe passos para sair disso. Primeiro é o arrependimento verdadeiro. Você precisa entender, eu tenho um problema, eu estou em pecado e eu preciso me arrepender. Então, esse estado de consciência vai te tirar da resignação. A partir do momento que você se arrepende, você vai até o Senhor, você vive esse momento chega a ser um momento de constrangimento, né? Porque quando a gente está em pecado e a gente vai até o Senhor, a gente passa por aquele momento ali de falar, Deus, eu fiz isso com o Senhor, né? Então, se arrependa e peça a Deus ajuda. Depois que você teve esse seu movimento de arrependimento, lista as suas dívidas. Saia desse modo, prefiro não ver. Não, é melhor que você veja. Não tem nada de errado você olhar para as suas dívidas. Isso não vai trazer para você algo diferente do que você já está vivendo. Você já está tensa, você já não está dormindo direito, você já está sem paz. Então, separa um final de semana, aproveita agora o período de festa, né? E tem gente que vai tirar férias, as empresas já têm um horário mais flexível.
lista todas as Recesso, né? dívidas. Exatamente, separa tudo, né? Se exponha à verdade, isso é muito importante. E peça ajuda. Olha, eu estou devendo X, não sei como fazer, e tem tantas formas de você se livrar das dívidas, até com um valor bem assim, bem abaixo do e está sendo cobrado a você. Então, você pedindo ajuda, de preferência do Prospere, você vai sair disso, eu tenho certeza, e você vai respirar aliviada. São orientações assim que realmente são práticas, não é? Não é tão simples, mas você não precisa ir sozinho. Tem aqui a Adriana que pode te ajudar nisso. E acima da Adriana, Adriana, você tem o Senhor dos Exércitos, com né? certeza, Então, você não está só. com certeza. Agora, Adriana, a gente já começou a falar um pouquinho sobre prosperidade, fala um pouco mais. É pecado querer crescer financeiramente? Como equilibrar a ambição e o contentamento? Foi aquilo que eu falei, né? Ah, tendo o que comer, não é? Esteja feliz. Só que Deus quer nos dar mais do que o que comer, não é? E às vezes a gente não tem porque a gente pede, porque a gente acha que é só aquilo e a gente se resigna. É pecado querer mais? De maneira nenhuma, né? Quando eu falei do reposicionamento do coração, ele é fundamental para você entender isso. Você pode crescer, você pode prosperar, você pode avançar se o seu coração está alinhado, se ele pertence ao Senhor dos Exércitos, se você ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você mesmo. Então, você precisa sim avançar e você pode sim ansiar por mais. Eu diria até que você deve, né? Porque a gente tem tanto para fazer no reino de Deus e seria tão bom, né, que o dinheiro do mundo estivesse na mão da igreja para poder fazer tantos avanços, tirar tanta gente da prostituição, tantas crianças do abuso sexual infantil e tantas outras coisas assim que a gente poderia fazer e muitas das vezes a gente se limita por não ter os recursos. Então, o dinheiro da igreja precisa estar na mão da igreja. A igreja não faz obra um recurso público. Então, a gente precisa orar para a igreja ser abençoada, prosperar, para que a gente possa avançar com o reino de Deus. Agora, tem algo, eu preciso muito falar a respeito, e eu botei para eu não esquecer. Antes até de entrar nesse tema, se você tiver alguma dúvida entre controlar ambição e contentamento, vai lá em Filipenses 4, 11 a 13, quando Paulo ele vai dizer, ele sabe viver na fartura, ele sabe viver também, padecer necessidade, e é isso, gente. É isso, e é você saber ter o coração posicionado em Deus. Se vier um momento de maior dificuldade, você vai saber passar, mas você também precisa saber passar pela abundância e desejar viver a abundância. Então, vai lá e posiciona o seu coração em Filipenses 4, de 11 a 13. Mas a gente só Sim, vai... Adriana, só sabe viver a pobreza, né? Não sabe viver a riqueza. Não, Deus quer que a gente vá além. A gente Gostei disso. saiu da teologia da prosperidade e foi para teologia da pobreza. Isso não é bonito, gente. Isso não é bonito, isso não é bíblico, tá? Então a gente precisa ter o nosso coração alinhado ao Senhor e perguntar a Deus, Senhor, o que o Senhor tem comigo? Quando a rainha Sabá visita Salomão e vai ter conselhos com Salomão, ela leva uma fortuna e entrega para Salomão. E Salomão, ele já tinha uma fortuna. E eu tenho certeza que isso não deu na cabeça dela. Ela foi movida pelo Senhor a levar aquele recurso e era muito recurso. Não era pouco. Então, gente, vamos sair desse lugar. Teve até uma vez, eu estava ouvindo um pastor falando, né?
as pessoas falam assim, mas se a pessoa ganha mais dinheiro, a pessoa se desvia. O irmão ora pelo carro e depois que ganha, compra o carro e sai da igreja. Gente, às vezes a gente pega o exemplo de uma pessoa e a gente torna esse exemplo um exemplo e vai ser de todo mundo. Pega a exceção e transforma em regra. Eu orei pedindo um carro, Deus me deu e eu não saí da igreja, não. Sabe? Quantas bênçãos Deus já derramou e a gente está na igreja. Quantas lutas a gente já passou e a gente está na igreja. Tem gente que sai da igreja e perdeu tudo. Foi para a igreja, aí a família não aceitou, né? Houve ali a pessoa adoeceu, vou sair da igreja. E quantas pessoas que a vida se transforma numa situação bem difícil e a pessoa está na igreja. Então, a gente não pode pegar a exceção e transformar em regra. Mas eu quero, dentro desse tema, pedir sua licença, eu preciso falar sobre algo que tem me incomodado muito. E isso tem sido, e está me gerando no coração o desejo de sair das quatro paredes do online e ir para o presencial. Nós temos hoje, e essa semana a gente bateu um recorde e é vergonhoso. Nós temos hoje 48 milhões de pessoas no Bolsa Família. E nós temos 39 milhões de pessoas empregadas CLT. Nós temos, ou seja, mais gente recebendo Bolsa Família e trabalhando CLT. E isso não é um número que deveria nos alegrar, porque a gente sabe, e dentre esses 48 milhões de pessoas, tem muitas pessoas que precisam desse benefício. Mas nós temos muitas pessoas que deveriam estar trabalhando e não estão trabalhando porque, eu tenho benefício, aí eu arrumo um trabalho, aí depois eu não fico no trabalho, eu perco o benefício, então eu prefiro não sair do benefício e permanecer parado. Surge uma oportunidade, não, vale mais a pena eu estar parado. E isso, gente, para o público geral, né, para quem não conhece a palavra de Deus, a pessoa não tem um entendimento a respeito. O trabalho é um propósito do Senhor. Mas para nós que somos povo de Deus, trabalho é espiritual. É um princípio que o Senhor deixou para a gente. Então, a gente precisa trabalhar. Eu vi um vídeo no Instagram que é revoltante. A mulher está há 25 anos no Bolsa Família e ela estava fazendo a dança do Bolsa Família. Ela no banco lá, dançando, tirando, e ela ainda falou, que bom, eu vou jogar no Tigrinho. Então, gente, a gente precisa confrontar isso nas nossas comunidades de fé, ajudar as pessoas a prosperar, a arrumar trabalho e a voltar para o mercado de trabalho. Uma coisa é você não poder, você não ter condições e necessitar de um benefício. Outra são pessoas saudáveis em idade ativa dentro de um benefício. O Senhor... Você fechou seu microfone, Adriana. Você está restringindo o que o Senhor já te entregou. E eu quero falar rapidamente, porque a hora realmente voa. O trabalho, ele é uma ferramenta espiritual, né? Se você deseja prosperar, você precisa entender que é através do trabalho. É a melhor forma de você prosperar. Nós temos algumas referências, você pode anotar e depois olhar na Bíblia. Colossenses 3:23 fala que nós devemos fazer o nosso trabalho como se estivéssemos fazendo ao Senhor. 2 Tessalonicenses 3:10 e Provérbios 13:4. Dá uma olhada nesses três versículos e entende sobre esse princípio espiritual do trabalho. E existem 3 mentiras que distorcem o valor do trabalho. Primeiro, é que o trabalho é só para pagar boleto. Você não trabalha só para pagar conta. Isso é uma mentira. Segunda, é que se ele é espiritual, ele não pode ser profissional. Então, por exemplo, eu sou missionária. Então, se eu sou missionária, eu não posso fazer um trabalho
e ser considerado secular, vamos dizer assim, ou é profissional ou é espiritual. E isso também não é uma verdade, né? Você, como missionário, você faz um trabalho administrativo, você faz um trabalho secular também. Então, a gente precisa quebrar essa mentira. O trabalho missional, ele também é um trabalho secular e vice-versa. É espiritual e é profissional. E o trabalho tem que ser sofrido. Esse é o que a gente mais ouve, né? Ai, poxa, é pesado. Chega domingo, ai, tô ali, aquele sentimento ruim, porque amanhã já é segunda-feira. A gente precisa tirar isso. O trabalho é o caminho para a nossa provisão. É de onde o Senhor vai usar como ferramenta para nos abençoar. O trabalho, ele traz restauração interior, né? Ele traz a dignidade. Eu trabalhei com Cristolândia, então imagina, quando a gente empregava uma pessoa, a satisfação daquela pessoa assim, estou voltando a ser alguém. Então o trabalho, ele restaura a sua dignidade, ele combate a sua autoestima, ele traz para você um senso de pertencimento. Então, gente, vamos trabalhar, vamos viver a plenitude do trabalho e Deus tem para a gente através do trabalho. E aí sim nós vamos avançar, aí sim nós vamos prosperar. Eu precisava falar sobre isso, Luciene. Que bom, muito bom. Desculpa. Essa reflexão sobre o trabalho, porque muitos veem o trabalho como castigo, mas não. O trabalho te dá essa questão de dignidade, de pertencimento, de valorização, de reconhecimento, alguns, né? Não todos, mas tudo isso é importante. A Luciene, Doralice, só um minutinho, você falou assim, muitos veem o trabalho como castigo, né? Porque as pessoas acham que Adão, ele só começou a trabalhar depois da queda. E não foi, ele já trabalhava antes. ele era o administrador do Éden, né? Exatamente, ele já trabalhava antes. E as pessoas acham assim: ah, não, a gente só trabalha porque Eva, aí e Adão. Gente, isso não é verdade. Então vamos estudar mais a palavra e a gente vai entender e ver os grandes homens de Deus trabalhando. Todos trabalhavam. E muitos estavam trabalhando quando Deus os chamou para outro trabalho. Isso aconteceu com Davi, isso aconteceu com Oséias, aconteceu também com Neemias, com todos Com os José, apóstolos, com José também, com o apóstolo Paulo. Então, assim, com todos na Bíblia, eles estavam desempenhando os alguma discípulos. função exatamente. Quando Deus os chamou, então trabalhar é algo bom. A Doralice estava dizendo aqui, Adriana, que a missionária Adriana Dias está fazendo falta na sala de oração. Então aí está a queixa da Doralice. Pois é, né, Doralice? Aposto que ela fazia parte do meu fã-clube, porque eu tinha um fã-clube lá na sala de oração. Beijo! Coisa boa! A Maria Josilene é a Nena que está aqui com a gente. Ela está dizendo como é bom aprender sobre a vida financeira para saber lidar com dinheiro. Isso é importante, né? A Emily Silva está aqui dizendo que nas nossas igrejas temos que ensinar sobre finanças. Isso é urgente, Emily. Me convida, Emily. Eu vou na sua Pronto, igreja. aqui, ó. E assim, é possível, viu, Emily? Ela está aqui com a agenda aberta para 2026, então, já com o curso todo pronto, e vai ser um super curso na sua igreja, uma mudança entre antes e depois. A Sandra Oliveira está dizendo aqui, conteúdo precioso, muito necessário. Adriana, louvado seja Deus por sua vida e por esse chamado do Senhor na tua vida. Faça como você está desejando fazer, porque muitos precisam ouvir. Muitos precisam ouvir. Eu gostei quando a Adriana falou aqui o ano passado assim: eu resolvi trabalhar com mulheres
cristãs, porque as mulheres cristãs têm o poder de influenciar os filhos, administram as casas e mudam as vidas. Então, ela foi estratégica. Deus a chamou para isso, não é? Para essa missão de ensino e ensino na área financeira. E muitas vidas, dezenas de vidas estão sendo transformadas, libertadas através da vida da Adriana. Que bênção! Adriana, que Deus continue te usando, te instrumentalizando, para que você alcance todo o Brasil, o mundo, com essa mensagem que liberta, não é? Que é um trabalho, um ensino na área financeira através da Bíblia. Não é? Então, isso é maravilhoso. E eu não conheço outro. Adriana, muito obrigada. Nosso tempo já acabou. O papo estava maravilhoso, uma aula Posso só deixar incrível sobre finanças. um recadinho? E eu quero que você deixe suas considerações finais, que você fale, pode deixar seus recadinhos. O Gabriel vai colocar aí o seu Instagram para que as pessoas possam te seguir, possam entrar em contato com você e aprender um pouco mais. Diga aí. Bem, primeiro eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estarmos juntas. Alguns anos atrás se iniciou o projeto de alfabetização através da Bíblia. Você, como educadora, né, já deve ter visto esse projeto por aí. E o meu objetivo é alfabetizar as pessoas financeiramente também através da Bíblia, né? Então, a gente quer levar isso por todo o nosso país. Então, se você tem o desejo de levar esse ensino para a sua igreja, você pode fazer contato comigo, vai ser um prazer poder ir até você, mas eu gostaria de que você já pensasse numa pessoa para multiplicar esse conhecimento também, para que sempre você possa ensinar isso na sua comunidade. Eu já deixei aí a minha rede social e eu tenho uma meta de chegar em 10 mil seguidores até o final do ano, 31 de dezembro. Então, você pode me ajudar. Compartilha aí as minhas redes para que a gente possa chegar nesse número, né, de 10 mil seguidores. E é um desafio, mas eu tenho certeza que a Rede 316 tem tanta gente no mundo, eu vou bater aí os 10 mil seguidores. E, gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Se você quiser conhecer mais do meu trabalho, as mentorias estarão abertas, é só fazer contato comigo e vai ser muito bom ter vocês. E não deixe para começar em 2026. Comece hoje. A gente falou sobre isso ano passado, lembra, Luciene? Começa hoje já a mudar a sua mentalidade, mudar as suas finanças, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente, e eu espero te ver no próximo ano, quando o Prospere estiver na estrada. Deus abençoe a todas vocês. Que bom mesmo. Gente, muito obrigada por sua presença aqui. Eu espero que realmente esse desafio de você pensar em finanças à luz da Bíblia transforme a sua vida também, como já transformou de tantas pessoas aí. E que o ano que vem, quando a Adriana voltar, você possa aqui dar o testemunho dizendo: olha, realmente eu tenho olhado para a área financeira da minha vida através da luz da Bíblia, não é? Sem a escassez, sem o desperdício, mas da forma bíblica. Esse é o nosso desejo. E que Deus continue abençoando a cada um de vocês que está conosco até hoje, que estão conosco até agora, e também você, Adriana, muito, muito obrigada por seu carinho.
Você acabou de ouvir o programa Educação Cristã para o Alto. Para ouvir esses e outros podcasts do programa, acesse nossas plataformas digitais ou pelo site www.rede316.com.br.